lá no capítulo 9, versículo único, versículo de número 11. Amós capítulo 9, versículo 11. Um pouquinho antes de Jonas, de Obadias. Você que está abrindo a sua Bíblia. Logo depois de Joel. E a gente vai tentar entender um pouquinho esse texto. Em nome de Jesus, eu espero que Deus fale ao seu coração. O texto diz: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Vou ler de novo. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Até aqui, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma cada um de nós, toma cada coração aqui, cada mente, cada pessoa, Senhor. Meu Deus, e que possamos de fato entender o que esse texto diz e o que esse texto, Senhor, através da tua palavra, quer falar com cada um de nós. Toma-me nas tuas mãos, usa-nos conforme a tua vontade, no nome poderoso do Senhor Jesus. E por você crer, você vai dizer comigo amém e amém. Às vezes algumas palavras trocam porque a gente vai orando e já vai pensando no que vai pregar. Uma mente muito papum, muito rápida, né? Quem tem a mente assim, quem pensa assim, amado, está deitado, a mente está... Se é assim, quantos são assim? Sim, até para dormir às vezes é difícil. Quantos são desse jeito? Tem, faz assim com a mãozinha? Muitos, né? Muitos, de verdade. E aí até para dormir é difícil, porque as palavras, né, o que você está bolando fazer, uma série de coisas, isso tudo fica muito latente em você, em nome de Jesus. Bem, queridos, eu ministrei, se eu não me engano, na quinta-feira passada, eu ministrei a respeito das torrentes do Neguebe. Salmos 126, versículo de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. E eu falei um pouquinho sobre as torrentes no Neguebe, sobre esse lugar que na verdade trata-se de um deserto, né? E aonde não chove. Por que não chove, pastor? Porque esse lugar é cercado por montanhas, e as montanhas que cercam esse lugar impedem que as nuvens cheguem até lá. Ou seja, vai haver uma dificuldade de chover nesse lugar, porque as nuvens vão ficar retidas. As montanhas vão impedir que as nuvens cheguem até o deserto, e o ar quente vai empurrar essas nuvens para fora. Automaticamente é um lugar que não chove. Mas o que são as torrentes do Neguebe? As torrentes do Neguebe é uma chuva que de repente acontece num lugar distante, e que essas águas vêm serpenteando as montanhas, literalmente dessa maneira, e chegam nesses lugares desérticos, até que esse lugar que era deserto, ao ter contato com a água, começa a florescer. É interessante o que acontece no Neguebe, depois que as águas passam. É interessante ver o antes e o depois. Hoje não dá tempo para isso, mas na igreja antiga eu lembro que eu mostrei fotos do antes e do depois. Antes é uma sequidão, não tem verde, não tem nada. Depois que a torrente vem serpenteando as montanhas, aquele lugar seco passa a ser um lugar florido, irmãos. Dias depois torna-se um lugar irreconhecível. E para você ter uma noção, as torrentes são tão perigosas. Por que, pastor, que elas são perigosas? Porque elas acontecem de repente. É Deus dizendo, é agora. É Deus virando para os anjos, dizendo assim, é agora.
Eu vou repetir esse agora algumas vezes, porque eu já sinto Deus aqui, irmãos, já me arrepiei aqui. E isso acontece para que a gente consiga entender essas águas que vêm, deixa eu repetir de novo, serpenteando as montanhas e vão chegar nesse lugar. Por que esse lugar é perigoso? Porque é de repente. Então, esses lugares secos, os moradores da região, quando sabem que é tempo de chuva, eles vão avisar aquelas pessoas que não conhecem o lugar, dizendo assim: ó, sai daí, porque a qualquer momento vem uma água tão violenta que arrasta tudo. Inclusive, há narrativas de muitas pessoas que morreram, de ônibus que foram carregados pelas águas, as torrentes do Negueb. Então você vê, nos dias atuais, isso é muito verdadeiro. Então não se trata de algo que aconteceu no passado e que não acontece hoje, não. Se trata de algo que acontece nos dias atuais, naquela região. Essas águas poderosas e violentas, que quando ela vem, elas arrastam tudo. Eu entendo a natureza, eu compreendo isso, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. Isso é coisa do deserto, pastor. Isso é compreensível. Há uma explicação para isso, deu parte dela. Há uma explicação, sim. Agora eu quero saber, quando Deus vira do alto e diz: é agora, para a minha vida e para a tua, como é que eu faço para provocar o céu de uma maneira em que o céu vira e diz assim: é agora, vou derramar águas purificadoras, águas que curam, águas que transformam, águas que libertam. É entender quando ou o que eu faço para viver esse é agora de Deus. Porque quando você olha para o versículo 4, você vai compreendê-lo, porque a gente vai poder entendê-lo dentro de algo regional, dentro daquilo que acontece todos os anos naquela região. É comum naquele lugar, é comum que essas torrentes elas desçam e alcancem os lugares mais secos. Mas hoje eu estou falando da tua vida, hoje eu quero falar de mim e de você. Hoje eu quero tentar entender no texto que nós lemos o porquê que Deus cita o tabernáculo caído de Davi. Por que o tabernáculo caído de Davi é citado pelo Senhor aqui? A gente continua tentando entender o é agora de Deus no Carmelo. Quando Elias está no Carmelo, diante dos 450 profetas de Baal, dos 400 de Azira, 850 profetas contra um único profeta do Senhor. E Elias ora, irmãos. A oração de Elias não chega a 15 segundos. E de repente Deus do alto diz: é agora. Deus vira para os anjos e diz: é agora. É agora. E desce fogo, irmãos. E o fogo não respeita a gravidade. O fogo queima de cima para baixo. Ele primeiro queima o novilho, depois ele queima a lenha, depois ele queima as pedras, depois ele queima a água que está em volta no córrego. Eu preciso viver isso. Você pode dizer isso? Eu preciso viver isso de Deus. Eu preciso ter essa experiência com Deus. Em Atos, lá no capítulo número 2, a Bíblia diz que eles estão todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, irmãos, Deus olha do alto e diz: é agora. Sabe aquele momento que você não sabe quando vai ser, mas Deus sabe? Eles estão todos reunidos no mesmo lugar. Aí de repente, sabe o que acontece? Vem um som. Um som como um vento impetuoso, irmãos, que toma todo o ambiente. Todos que estão assentados são tomados por essa presença maravilhosa. Eu estou falando a respeito de uma presença que envolve. Eu estou falando a respeito de uma presença que nos enche. Sabe, meu filho virou para mim e disse assim: poxa pai, normalmente depois de uma conferência o senhor não prega quinta. Eu falei: mas eu preciso pregar hoje. Eu preciso dizer a eles que eles precisam viver o é agora de Deus. É Deus dando ordem aos anjos a teu respeito.
É isso. Salmos 91, versículo de número 11. É Ele dando ordens a teu respeito. É o Senhor trabalhando comigo e contigo, sabe? É Deus agindo de forma poderosa. É você estar lá e talvez esteja se sentindo só, e Deus diz: é agora, é agora. Anjos não ouvem as nossas orações, irmãos. Quando nós oramos de forma sem conhecimento e declaramos: Senhor, ou melhor, que os teus anjos só ouvem o comando do Criador. Senhor, envia os teus anjos com espada desembainhada de fogo, para livrar-nos de todo o mal, entendeu? É isso. A gente vai ver a manifestação de Deus em vários textos. Eu lembro quando 3 reis estão reunidos, estão completamente despreparados, eles vão para uma guerra contra Moabe. Está lá no capítulo 3 do 2º livro dos Reis. E você vai ver que eles estão completamente despreparados, e eles vão para uma guerra e eles não levam armazenamento de água. Agora eles estão no meio do deserto, e agora seus soldados estão com sede, eles estão encurralados, e de repente eles vão mandar chamar Eliseu, o profeta. Quando Eliseu chega, Eliseu dá uma ordem, irmãos. Mas você imagina que eles já estão sem forças, e a ordem de Eliseu é o seguinte: fazei nesse vale covas, cavem cisternas, peguem as suas últimas energias. Eu já quero começar a te dar uma dica de como provocar o céu. Você provoca o céu quando você pega as suas últimas forças. Você não tem mais esperança, você não sabe como é que você vai fazer, mas você pega as suas últimas forças, e você pega a pá no mundo espiritual, sabe, a enxada no mundo espiritual. Irmãos, quando as águas vêm de Edom, do versículo 20 desse texto diz que as águas vieram. Primeiro eles vão oferecer uma oferta de manjares, e aqui tem um baita de um ensinamento para crente. Qual é o ensinamento que Deus tem aqui, pastor? Primeiro oferta, depois vem um milagre. Primeiro se dá, depois eu faço, depois eu promovo. Primeiro para mim, depois para você. Aí o texto diz: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, aí Deus, aí o Senhor do alto, Ele começa a dizer: agora eu vou derramar, é agora, eis que as águas vinham pelo caminho. E olha, a palavra do profeta, põe no 18 desse texto, olha o que o profeta vai dizer. Olha o que ele diz. Isso ainda é pouco, desculpa, põe no 17. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que vocês vão beber, o gado de vocês vão beber. É Deus mostrando para nós. Quando eu pulo do 17 que eu vou no 19, Deus é lindo, porque quando eu falei 19, né? Vamos para o 18, desculpa, querido. E no 18 o texto diz assim: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Quando eu começo a entender que eu consigo provocar o céu, quando eu começo a entender que existem coisas que eu posso fazer e que vai chamar a atenção de Deus. Eu já ensinei algumas pessoas a prosperarem à luz da Bíblia. Pastor, quer prosperar? Diga: eu quero, pastor. A sua oração tem que ser a seguinte: Deus, me prospere, porque eu quero ser um mantenedor na tua casa. E aí, a motivação de ser próspero não é para que você tenha um carro mais novo ainda que você possa, diga amém, uma outra casa ainda que você possa, diga amém. Você pode pleitear o que você quiser na presença dele, mas você está dizendo: Deus, eu preciso prosperar para que o aluguel da tua casa seja pago. Eu preciso prosperar para que a conta de luz possa ser paga em dia. Senhor, me faça prosperar por conta disso aqui. Quando você entende o segredo, irmãos, quando você entende algumas coisas que se manifestam de forma automática, aí Deus olha e diz assim: eu posso fazer, eu posso abrir,
Queridos, você já sabia que numa estrada tem atalhos, né? Sim ou não? Diga assim: toda estrada sempre possui um atalho. Já viu pessoas pegando o atalho? Quer que o Espírito Santo fale contigo? De atalhos. Você tem que ir por aqui, mas aí você resolve pegar um atalho. Você usa coisas para pegar um atalho. Tem gente querendo prosperar com atalho, irmãos. Você é ungido, separado. Mas o que tem, pastor? Essa aposta que eu faço aqui é de boa, todo mundo faz, todo mundo pode fazer, mas você não é todo mundo. Você é diferente. Você não depende de provisão vinda de homens. Você depende de provisão vinda de Deus, ainda que venha de homens. Quando o homem se manifesta, é Ele, é o céu. É tentar parar de dar jeitinho. Para de dar jeito, para de atalhos. Hoje nós temos visto os crentes envolvidos em jogos, e aí a gente olha para isso e encara com naturalidade. Que de boa. Que é? É o bet. É o bet. É a Mega Sena, pastor. É de boa, tá tudo normal, tá tudo. Só que você é ungido. Desculpa, as portas nunca se abrirão para você. Para de buscar por atalhos. Para de achar. Deus tem, quer e vai fazer. Aí vai passar o mês de maio inteiro. Poxa, coloca o tema pra gente: fontes abertas. Mas eu não consigo, eu não estou. Por quê? Você está no lugar errado, fazendo o que não deveria e achando que é normal. Não é normal. Ou é Deus ou não é Deus. Na tua vida não tem um meio termo. Não existe sorte para quem é de Deus. Ei, quando a Bíblia fala de sorte, sabe o que ela está dizendo? Vou mudar a maré, o vento, vou mudar a maré. Sorte na Bíblia, a tua embarcação está indo numa direção, vou fazer soprar um vento contrário, e agora ela vai para outra direção. Sorte na Bíblia é você entender que Deus dá toda a orientação para que Noé construa a arca, mas não deu a ele o domínio de dizer em que direção a arca tinha que ir. A direção vem de Deus, irmãos. De repente Deus te trouxe aqui para que de fato você viva o é agora de Deus, em nome de Jesus, para que você rompa. Você não depende. Aí, depois de uma mensagem dessa, quem está nos assistindo, as pessoas vão dizer: não é bem assim. Não é bem assim. Como não é bem assim? Quem te sustenta? Bênção sacerdotal, início dela. A bênção sacerdotal é diferente da bênção apostólica. A bênção apostólica pode ser impetrada por qualquer pessoa, com unção. A bênção sacerdotal só podia ser impetrada pelo sacerdote. Aí o sacerdote começa dizendo como? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O que é isso? Abençoar e guardar é simultâneo. Ele não abençoa para depois guardar, ele abençoa e guarda simultaneamente. Não tem esse negócio, não, primeiro porque está dizendo eu te abençoo e agora eu te guardo. Que nada, é simultâneo, é automático, é tudo junto. Ele te abençoa e te guarda, te abençoa e te guarda. Por quê? Porque quando ele te abençoa, ele sabe que o adversário vai tentar roubar de você a bênção. E aí o que ele faz? Ele te guarda, para que o adversário não tenha poder sobre a tua vida, não tenha poder sobre a sua estrutura, não tenha poder sobre a sua casa. Então ele te abençoa e te guarda. Simples. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia. Então gaste as suas últimas energias. Veio uma ordem. A ordem é cavar poços.
Só que o que tem de interessante é que eles não vão conseguir reter toda a água que está vindo. Por quê, pastor? Porque por maior que fosse o número de cisternas, de poços que eles cavariam e cavaram, a água que vem é muito maior em quantidade. Pegou não, né? O que Deus tem para você vai além da tua capacidade de armazenar. Você vai tentar segurar e não consegue. Você vai tentar reter e não consegue. Então como é que era? Eles cavaram, veio a água de Edom, depois da oferta de manjares, já te falei sobre isso, lá no capítulo 3, versículo 20, segundo Reis. Aí essas águas vieram, e aí encheram. O que aconteceu? Encheu, irmãos, e a terra se encheu de água. E agora? Agora espera. Por quê? Porque agora a quantidade de água foi tão grande que passou por cima da estrutura que você cavou. É assim que Deus faz com a gente, para mostrar que o que eu tenho para vocês é maior do que toda a estrutura e planejamento que vocês possam fazer na vida de vocês. Eles vão ter que se afastar. O que eles tiveram que fazer? Se afastar. Para quê, pastor? Para contemplar o milagre. Você lembra? Jesus entrando na casa de Jairo, a ninguém permitiu que entrasse, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e mãe. Ele vai entrar no quarto onde a menina está. E quem está do lado de fora? Quem está do lado de fora riu, não acreditou quando Jesus disse que ela dormia. Existem algumas coisas que você vai ver, mas você vai precisar olhar e dizer assim: Deus, Tu és poderoso. Sabe, enquanto Deus está operando, você está dizendo: Deus, Tu és poderoso. Tu és o Deus de toda a plenitude. Tu és o excelso. Tu és o início e o fim. Tu és o bendito. Tu és o guarda de Israel. E aí a chuva está vindo, a água está entrando na estrutura que você cavou. Você está cansado. Ei, segura. Sabe por quê que Deus vira e diz assim: você está cansado, eu sei, mas o teu regozijo vai vir durante o milagre, não no tempo que você vai beber água para se refrigerar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, cita justamente a mulher quando está para dar à luz. Sente dores, não é fácil, mas depois que o menino nasce, ela esquece das dores, ela não lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Aí o texto continua, Jesus continua dizendo assim, olha, versículo seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É esse Deus, irmãos, é o Deus do é agora, da manifestação. É Jesus virando para a samaritana e dizendo assim: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu é que me pedirias, porque a água que eu tenho para te dar, tu beberias e nunca mais tornaria a ter sede. É um Deus maravilhoso de fontes abertas. Em nome de Jesus. Eu anotei aqui o que move os céus para Deus dizer: é agora na minha vida, pastor. Tem alguma técnica, a Bíblia dá algum código, a Bíblia dá algum segredo, tem alguma coisa que eu preciso aprender hoje. Eu já entendi que o é agora acontece
quando Ele quer. Isso acontece quando Ele quer, sabe? Mas quando acontece, irmãos, Deus começa a inundar com águas de dentro para fora. Eu quero falar sobre isso agora. O que é isso, pastor? É aquele dia que de repente você não está muito disposto a vir ao culto, só que os teus filhos estão incendiados pela presença de Deus. E aí você não vai vir por você, você vai vir por eles. E aí quando você chega, você entende que na verdade Deus usou eles para a tua vida, porque foi naquele dia, justamente naquele dia que o Espírito Santo desceu, foi derramado, que você recebeu uma palavra. E aí Deus tocando os nossos para nós. Estou falando com quem é papai e mamãe, sabe? Deus inundando as nossas casas a partir deles. E eles vão estar aquecidos. Você já não lê a Bíblia com tanta frequência, mas daqui a pouco você vai se deparar e vai notar teu filho, tua filha. Sabe, irmãos, lá em casa é assim. De repente a Ana Júlia, a pastora Maíra, pede alguma coisa para ela. Aí ela diz assim: pai, eu não entendi muito bem esse texto aqui da Santa Ceia, dá para o senhor me explicar aqui? Eu disse: lê aí, me diz o que você entendeu. E ela leu, eu disse: é isso aí, aí eu vou te explicar, senta aqui comigo. Sabe, é quando a gente compreende essa presença, é quando a gente entende que há um Deus que enche os nossos em casa, e depois automaticamente enche as nossas vidas. Repita comigo: os meus serão cheios, para que se um dia eu estiver vazio, eles possam me encher, em nome de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Durante 400 anos ou 430 anos, o povo ficou escravo no Egito. Vou botar os 400 anos de uma escravidão. Chegou num determinado momento que o povo começa a clamar. O que acontece? O povo começa, e aí Deus ouve. Porque anteriormente eles se acostumaram com a escravidão, até começarem a clamar. Quando eles começam a clamar, Deus não manda eles pararem de clamar, eles estão clamando. Deus agora vai fazer com que uma sarça no meio do deserto pegue fogo, para atrair um homem chamado Moisés. De repente Deus olha do alto e diz para os anjos, Deus vira e diz para os anjos: é agora. Deus vira para os anjos e diz o seguinte: é agora. Vou me manifestar. E olha que Moisés já tinha aproximadamente 80 anos, irmãos. Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei o que você pensa dos teus sonhos, mas o cara é chamado aos 80 anos para ser agora o libertador de um povo. Aí Deus vai lá e vai tirar dele o cansaço, vai dar a ele o vigor necessário, e ele vai ser o libertador. A partir daquele momento tudo muda. A partir daquele momento a Bíblia diz assim: quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Agora tem um povo hebreu crescendo no deserto, de forma desordeira para o Egito, não para com Deus. Deus estava alimentando aquele crescimento. Então o que estava acontecendo estava debaixo do beneplácito de Deus. Deus estava no controle de absolutamente tudo. Mas isso é um baita de um ensinamento para mim e para ti, irmãos. Está sendo afligido, é tempo de crescimento. Estão vindo problemas, se prepare. Porque Mahatma Gandhi diz que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Ah, pastor, só citou alguém, tá? O apóstolo Paulo vai dizer:
que uma porta grande e oportuna se abriu para o trabalho, e grandes são os seus adversários. Quanto maior o desejo da conquista, maior vai ser a opressão do inimigo, e maior também vai ser a capacitação do céu, para que você suporte tudo isso e vença tudo isso em nome de Jesus. Diga: eu vou vencer em Cristo Jesus. Diga: nele eu sou mais que vencedor. Diga: nele eu posso, nele eu confio. Bate palma mais uma vez para Jesus. Oh! Só que nesse texto que nós lemos de Amós, do capítulo 9, do versículo 11, esse texto diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Isso aqui é o segredo, irmãos. Como é que eu faço para viver o agora de Deus? Está aí o segredo. Deus olha e diz assim: estou com saudade quando Davi montou uma tenda e colocou a minha arca, na minha presença naquele lugar. Sabe qual é a diferença de Davi para o primeiro rei instituído, chamado Saul? Saul resolveu governar sem a presença perto dele. E Davi disse: eu não governo se a presença não estiver comigo. E aí ele vai atrás da arca, ele vai trazer a arca, e aí de forma imatura, ele vai trazer de qualquer maneira, vai lá e põe carros de bois, e a arca não podia ser trazida em carros de bois. Os bois vão tropeçar, porque sobre o pescoço dos bois estava um jugo. O que é esse jugo, pastor? Era uma madeira que fazia com que ela tinha que ser muito bem presa, amarrada com cordas. Para quê, pastor? Para que os bois dessem os mesmos passos. Eles não podiam, se eles trocassem de passos, automaticamente aquilo que eles estavam carregando podia virar, podia romper, podia. Então a gente costuma dizer que Davi se atentou para os detalhes e disse: eu quero um carro novo, mas não observou que aqueles bois também não estavam bem amarrados. Aqui reino dividido não subsiste, irmãos. Sabe o que Deus vira para nós e diz: a única coisa que pode destruir a minha igreja na terra é reino dividido, não subsiste. Em nome de Jesus, Senhor, olha para mim, esteja aqui estando aqui. Vem para cá com desejo de estar aqui. Porque às vezes você está aqui, mas não quer estar. Então assim, cuidado, porque isso te prejudica, porque a coisa não flui, a coisa não anda. A gente entra em rebeldia, a gente entra em rebelião, a gente entra num monte de coisas, e a vida fica travada, fica impedida. Por quê? Porque então decida-se. Não é lá. Então, amado, deixa eu te abençoar em nome de Jesus, para que você possa estar num lugar onde a tua vida flua, onde os planos de Deus fluam. Se você está vindo de uma outra igreja, vem também na mesma perspectiva. Saia de lá debaixo de bênção, vem para cá para viver coisas novas. Vem comigo. Os bois tropeçam. Uzá, que era da tribo de Levi, mas não era do clã de poder colocar a mão na arca. Ele vai lá cheio de boa intenção, e quando ele coloca a mão na arca que estava caindo, ele é fulminado. Você sabe como é que é esse texto? A representação dele: vem um anjo, porque fulminado você entende o que? Queimado, não é isso? Você entende? Queimado, fulminado, não. Desce um anjo com uma espada e rasga ele no meio, ao ponto dos seus órgãos pularem para fora. Davi, quando olha para isso, a Bíblia diz que ele se desgostou, mas também não meteu a mão na arca, irmãos. Se entristeceu, ficou chateado, mas não colocou a mão na arca. Os órgãos.
depois da arca na casa de Obed-edom, passa 3 meses, Davi ouve dizer que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Aí Davi, eu preciso trazer, vamos consultar agora para trazer da forma correta. Diante de 7 passos iniciais havia um sacrifício. A arca agora está sobre os ombros dos sacerdotes. Oh, levaram-se dias para a arca chegar em Jerusalém. Dias. Mas Davi estava com algo no coração dele, dizendo assim: eu não vou reinar enquanto a presença de Deus não estiver comigo. Só que Davi podia ter seguido os preceitos de Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus dá uma ordem a Moisés para construir um tabernáculo. Esse tabernáculo ficou em Siló durante todo o período dos juízes, de todos os juízes, 369 anos em Siló. A arca foi construída com os moldes do céu, ou melhor, o tabernáculo foi construído com os moldes do céu. Deus determinou cada detalhe do tabernáculo para Davi, para Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, é assim que eu quero, é assim que eu quero. O Senhor não era para estar com saudade daquilo que Ele mesmo mandou construir, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o Senhor está com saudade daquilo que Ele não mandou construir. Ele não mandou Davi construir uma tenda, Ele não mandou. Davi construiu por conta própria. Ele constrói. E a diferença, pastor, só teve sacrifício no primeiro dia. Como é que era essa tenda, pastor? O teto era removível, pastor Eduardo. Removível. Para quê, pastor? Porque 7 vezes ao dia, quando Davi estava no seu palácio, reinando, Davi ia até lá. Para ver o que, pastor? Para ver o sol batendo sobre as asas dos querubins e ver a movimentação das asas naquele ambiente. E 7 vezes ao dia Davi fazia a mesma coisa. O Senhor vira e diz assim: eu estou com saudade do tabernáculo de Davi. Deus podia virar e falar a respeito do segundo templo ou do primeiro, construído por Salomão. Deus podia citar aqui e dizer: olha, estou com saudade do templo de Salomão, aquele templo riquíssimo, esbanjador, cheio de detalhes. Mas não é isso. Ele podia dizer: estou com saudade do templo reedificado por Zorobabel, o segundo templo onde a glória foi maior. Ele podia dizer: estou com saudade do templo reedificado por Herodes. Herodes reedifica um templo, irmãos. Mas ele diz: não, estou com saudade das coisas simples que você fazia e não tem feito mais. Estou com saudade da adoração simples que você me dava e você não tem dado mais. Estou com saudade da intimidade simples que você fazia. Qualquer louvor que tu ia, qualquer louvor que tu cantava, a minha presença se manifestava. Agora não, agora não, agora não. Agora a gente quer ser técnico. O pregador tem que ser técnico, porque precisa ter alguém. Não que o pregador não deve estudar, mas desses jovens que vêm aqui às terças-feiras, irmãos, às vezes é muito mais técnica do que unção. Há anos atrás alguém virou para mim e disse assim: olha, eu aprendi uma coisa: um pregador precisa ter unção e conhecimento, porque se um dia lhe faltar unção, ele pode pregar através do conhecimento. Eu disse para ele: então, pastor, eu vou mudar isso aí. Um pregador realmente precisa ter unção e conhecimento, mas se um dia lhe faltar conhecimento, se um dia, lhe faltar unção, por favor, coloca outro para pregar no lugar dele, porque Deus está à procura. Por isso que esse texto está dizendo: estou com saudades do templo, estou com saudades do culto, estou com saudades daquele culto que tu levantava, que tu me adorava. Estou com saudade quando você não olhava para as dificuldades, quando você impunha as suas mãos, quando você orava com toda a tua força, de todo o teu coração. Estou com saudade quando você chegou na minha casa. Segura um pouquinho.
uma canção da igreja de onde eu vim, que ela diz mais ou menos o seguinte, muitos anos atrás, você precisa ser um obreiro aprovado e não ser por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar no genuíno amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e acharás, e aprovado será. Você precisa ser um obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar no genuíno amor. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me achará, e aprovado será. Deus está dizendo: eu estou com saudade do culto da tenda de Davi. Estou com saudade do culto da tenda de Davi. E sabe algo que eu não te contei da tenda? Já te falei que só teve sacrifício no primeiro dia. Dali por diante, depois os sacrifícios voltaram lá no templo. Mas sabe qual era a diferença? Você sabe que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Só que o tabernáculo construído por Davi não tinha portas, irmãos, era aberto. Era aberto. Pode ficar aí onde está, que a gente vai ficar por aí mesmo, vai. Isso, pode ficar aí onde vocês estavam, vai. Em nome de Jesus. O que eu disse? O tabernáculo era aberto. Então qual era a diferença? A diferença é que no tabernáculo que Deus manda Moisés construir, tinha hora. Não podia entrar no santo dos santos, Alain, na hora que se desejava. Agora no tabernáculo que Davi vai erguer, a tenda de Davi, agora não tem mais hora. O que significa isso? Era culto 24 horas. Era a presença estabelecida entre os seus 24 horas. Não é um culto que a gente faz aqui de 12 horas, que fica aqui, né? É bênção, e nós vamos ter em maio, hein, irmãos? Prepara o coração. A gente fica aqui 9 horas da manhã, começa o culto. Aí tem o primeiro culto da manhã, tem um segundo, depois tem mais 2 à tarde, tem almoço, tem café da manhã. É lindo o negócio. Sabe? Legal. E aí a gente fica aqui, e eu lembro que quando vai dando 9 horas da noite, a gente faz uma contagem. Eu mando colocar 5 minutos. Aí o Mateus vai lá, coloca 5 minutos, até chegar 9 horas. Aí quando chega 9 horas, eu peço para todo mundo ficar de pé e digo: nós vencemos 12 horas. Mas eu estou falando de um lugar onde o culto era 24 horas por dia. Uma presença que se fazia naquele lugar. E Deus está dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas. É desse culto que eu quero.
É esse crente que eu quero. Oh, é o crente que faz a diferença, é o crente que ama. Oh, que não deixa manchar o seu coração. Ah, que quando manchado, pede: Deus, derrama das tuas águas para me limpar por dentro. Que as tuas águas, que são a fonte segura, possa vir aqui. Sabe, de repente você está aqui essa noite assim, você foi ferido, você foi ferida. Diga para Deus: Senhor, me limpa, porque eu preciso estar nesse lugar, eu preciso prosperar aqui, eu preciso frutificar aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Os adoradores, aqueles que se envolvem, que se dão, que vão, que não olham, que estão juntos, irmãos. É isso, esse é o culto. E aí tem o meu tema, é Deus à procura. Deus à procura. Deus à procura. Do espontâneo. Repita comigo, diga assim: é muito comum. Todos, diga: é muito comum que durante a caminhada cristã chegue a um ponto de estarmos cheios de razões. Só que hoje Deus vira para nós e diz assim: perca todas as tuas razões, porque você não serve o homem, você serve a mim. E tudo quanto fazei de todo o vosso coração. Você entendeu? Em nome de Jesus. Totalmente a ti. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Então adorarei, então me renderei, totalmente a ti. Sua presença é real, sua presença é. Cante conosco aqui neste lugar. A presença é real. A presença é real. Oh, aleluia. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Oh, Aqui neste lugar. tua presença é Aqui neste lugar. Então adorarei, então te louvarei. oh, aleluia. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a
Completa a tua obra em nós, Deus. Completa a tua obra em nós. Faça-nos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Tua glória, da Tua majestade, da Tua presença. Aqueles que um dia construíram tabernáculos para o Senhor habitar, quartos de oração. A Tua presença vinha de forma tão significativa, Senhor, tão única, tão ímpar. Aqueça o coração novamente, aqueça o nosso coração novamente, em nome de Jesus. E aí sim, o Senhor vai dar ordem aos anjos, dizendo: é agora. Eles querem comprar esse imóvel, eles não têm condições nenhuma. É como se fosse uma conversa, é utopia isso entre pai e filho. O filho, eles querem comprar um imóvel, pai. Aí o pai olha e diz: eles são um bando de loucos, eles não têm condições nenhuma de comprar aquele imóvel, está fora da condição deles. Ei, até o banco para aprovar fica difícil. Mas se eles levantarem um tabernáculo, se eles me buscarem, ou se eles entenderem, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11, se eles compreenderem esse texto, se eles entenderem que neles não há nenhum tipo de poder, mas que todo poder está estabelecido em mim. E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperaram, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Aí ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Estarão abertos os meus ouvidos e abertos os meus olhos, e atenta aos meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar. Diga assim: eu creio. Em nome de Jesus, diga: eu creio que a partir de hoje eu vou viver em definitivo um tempo de fontes abertas. Em nome de Jesus. Eu vejo pessoas andando, estavam indo numa direção, já estão puxando, estão fazendo retorno. Isso é arrependimento. Você está indo numa direção, agora você está fazendo retorno, porque Deus hoje falou contigo: não é o homem que vai fazer por você, sou eu. Não é o homem que vai trazer o recurso que você espera, sou eu. O Deus dos céus e da terra. Eu vou abrir portas que ninguém pode fechar. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus, não me deixe sair deste lugar. Canta só esse pedacinho, amados. Em nome de Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro. Senta um pouquinho, por favor.